Olá, meu amigo, minha amiga, esta é a série Christianitatis e eu estou aqui para mais um vídeo sobre a literatura do cristianismo primitivo. E desta vez vou falar sobre os cristianismos antigos. O cristianismo antigo era unificado, formava uma única igreja ou havia uma diversidade de religiões e seitas, igrejas como existem hoje? O que você pensa disso? Então está aqui mais um tema da série Christianitatis, os cristianismos antigos. A concepção de um cristianismo único e homogêneo soa como um mito quando falamos do cristianismo primitivo. As diferenças doutrinárias entre os diversos grupos, os costumes das diferentes regiões do Império Romano, tudo nos leva a desenhar um quadro dessa religião como multifacetária. As comunidades cristãs antigas apresentavam variadas formas de viverem sua religião, sua fé. Os primeiros missionários levaram o cristianismo para diversas partes do Império Romano. Entre os fins do século II e começo do século III, já encontramos cristãos na região da Espanha. Isso representa um avanço rápido do cristianismo, pois se tratava de uma região extrema do Império Romano em relação ao ponto de origem do cristianismo, a Palestina. Toda essa extensão territorial e essa variedade cultural geraram muitas polêmicas entre cristãos ortodoxos e heterodoxos. Os autores como Hipólito de Roma, Irineu de Leão, Epifânio de Salamina escreveram críticas duras a essas pessoas que pregavam doutrinas diferentes e formavam comunidades independentes. Vejamos agora os principais grupos cristãos dos primeiros séculos. Esta lista que vamos apresentar aqui, ela representa apenas uma parte desses grupos. Destacamos apenas alguns, eles eram vários grupos. Gnosticismo é uma corrente cristã que considerava que a salvação se dava pelo conhecimento. Um dos gnósticos mais famosos foi Valentim de Alexandria. O gnosticismo compreendia vários grupos. O valentianismo é um dos ramos mais notáveis do gnosticismo. Foi fundado por Valentim de Alexandria. Encratismo é um cristianismo com práticas rigorosas, como vegetarianismo, a sobriedade alcoólica e o celibato. Ebionismo era um grupo de cristãos que observava muitos pontos da lei judaica e negava a pré-existência de Jesus. Carpocracianismo é um movimento cristão do século II, iniciado por Carpócrates de Alexandria, que considerava Jesus como filho biológico de José e rejeitava o Antigo Testamento. Setianismo é um movimento cristão que identificava Cristo como Sete e deixou uma extensa literatura, inclusive de textos apócrifos. Marcionismo era um movimento cristão de base paulina que rejeitava o Antigo Testamento, tinha uma edição própria de seu evangelho e uma moral muito severa. Maniqueísmo era um grupo que acreditava que o universo era composto por um reino do bem e outro do mal. Esses cristãos acreditavam num Cristo celestial. Houve divisão entre os cristãos quanto à relação entre a lei e a graça, quanto à aceitação do Antigo Testamento, quanto à natureza de Cristo. Foram dezenas de temas que geraram divisões entre esses primeiros cristãos. Epifânio de Salamina elenca na sua obra Panarion cerca de 25 grupos de cristãos heterodoxos. As controvérsias sobre a identidade de Cristo foram um dos temas que mais gerou divisões
são as chamadas controvérsias cristológicas. Os concílios que aconteceram a partir do século II tinham como objetivo superar essas divisões e, através dessas reuniões, elaborarem normatizações e declarações de dogmas que fossem válidos para toda a Igreja. Por esta razão, alguns estudiosos, como Walter Bauer e Bart Ehrman, consideram que o cristianismo primitivo era um conjunto de cristianismo. Havia várias versões das crenças cristãs e não havia uma igreja una, como muitos desejam. O que fizeram os primeiros concílios, principalmente o século II ou século IV, foi tentar homogeneizar uma vertente dogmática padrão, uma ortodoxia que poderíamos chamá-la de ortodoxia católica ortodoxa. Essa ortodoxia foi expressa pelos concílios ecumênicos, cujas declarações são aceitas pela maioria, pelo menos as denominações cristãs mais antigas. A maioria dos cristianismos heterodoxos, chamados de heresias, tão combatido na antiguidade pela vertente que se considerou ortodoxa, acabou não sobrevivendo. Então está aqui mais uma contribuição para este tema da literatura do cristianismo primitivo. Aqui nós vimos que o cristianismo, na antiguidade, nos primeiros séculos, era de fato cristianismo. Havia divisões desde o início da sua história. Então muito obrigado por assistir aqui e até a próxima. Nós traremos mais um tema sobre a literatura do cristianismo primitivo.